E eu peço desde já que você já abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 6. Aos visitantes que estão aqui hoje, vocês são muito bem-vindos à nossa casa de oração. Sintam-se à vontade, a casa é do Pai. Efésios capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Querido Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos na tua presença. Já ouvimos o Senhor falar conosco através dos louvores aqui cantados, e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra também, Pai. Aonde houver um coração, Pai, quebrantado, uma terra fértil, que o Senhor possa entrar, Pai, e fazer morada, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, todos prontos? Cintos afivelados? Vamos lá. Bem, o livro, essa carta aos Efésios, ela trata de uma mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, depois de Jesus, ele foi um dos grandes homens que colocou os seus pés aqui na terra. Uma vida bastante controversa, um homem que perseguia os cristãos, que consentiu inclusive na morte de Estevão, um homem que tinha muito conhecimento das leis, da teologia, enfim, um homem muito importante na sociedade, nós conhecemos. Teve um encontro com Jesus. Após este encontro, ele teve a sua vida transformada e passou a ser um grande pregador do Evangelho. Na verdade, um apóstolo, chamado pelo próprio Cristo para desbravar a igreja. Fruto do ministério de Paulo aqui na terra, nós estamos aqui hoje falando sobre ele, estudando sobre os seus escritos. E nas cartas que o apóstolo Paulo escrevia às igrejas, ele trazia orientações acerca de diversos temas. Então ele falava, por exemplo, sobre vida conjugal, sobre vida financeira, sobre comportamento social, sobre comportamento cristão. Os ensinamentos de Paulo, eles eram tão profundos que nós utilizamos até os dias de hoje. Grandes estudiosos utilizam os seus manuscritos até os dias de hoje para o crescimento, desenvolvimento, tanto na área espiritual, na área cristã, enfim, como na área social. Especificamente esta carta de Efésios, o apóstolo Paulo vem falar sobre conduta, sobre o mapa da mina, como se fosse um mapa da mina para nós, igreja. Qual é o passo, quais são os passos que devemos seguir para ter uma vida espiritual de sucesso? Obviamente, se eu chegasse em época de redes sociais, onde se vende muitos cursos, etc. Imagine que eu faça um post hoje, imagine que eu seja uma pessoa influente, e eu faço um post: eu vou te dar os passos para uma vida de sucesso. Você vai lá e lê, entende, absorve aquele conteúdo. Imagine se fosse mais ou menos nessa linha. Só que aqui tem um cenário totalmente diferente. Aqui é um cenário totalmente inspirado através do Espírito Santo de Deus para a igreja, tanto na época quanto nós, igreja, aqui hoje.
Bem, então esse é o objetivo desta carta: orientações para a Igreja de Cristo. Agora, eu quero fazer algumas observações iniciais aqui. Primeiro, nós estamos aqui hoje, nós acreditamos que existe um Deus acima de nós, poderoso, que é capaz de fazer aquilo que nós não podemos. Nós cremos que existe um Deus e é por isso que nós estamos aqui. Mas obviamente nós somos seres sociais. Nós estamos envolvidos diretamente, todo dia, com as coisas do mundo. E quando eu falo coisas do mundo, eu falo de coisas de rotina mesmo: trabalho, escola, estudo, empresa, profissão, dificuldades, crises, financiamentos, enfim, coisas de rotineiras, enfermidades, fracassos, derrotas, sucessos. Porque nós somos seres sociais, estamos inseridos dentro da sociedade, todo dia, em todo tempo. Agora, o fato de estarmos inseridos em determinados ambientes não pode fazer que nós nos esqueçamos que nós somos seres separados. Nós temos um mapa, nós temos um guia a ser seguido. Agora, este guia, que é a palavra de Deus que nós devemos seguir, não pode fazer com que vivamos numa bolha. Eu dei aqui de manhã o exemplo do sal e da luz, que o próprio Jesus fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. Você já comeu um arroz sem sal? É insuportável. Quando você pega aquela primeira colherada de arroz, você já percebe que alguma coisa está errada ali, sem sal. Ou o contrário também é verdade. Se você pegar, por exemplo, um arroz muito salgado, a coisa está estranha aqui, né? Então, lá em casa eu não cozinho. A parte da cozinha fica com a minha esposa. Mas eu faço outras coisas. Eu costuro, eu passo roupa, eu lavo a casa. Aí de manhã, quando eu acabei de pregar aqui, já vieram e falaram: costura essa roupa aqui para mim. Eu falei: não exagera, né? Mas é isso. Agora, Jesus falou sobre o sal e sobre a luz. Por quê? Se o sal faltar, vai fazer falta. Se estiver em excesso, também vai prejudicar. Jesus fala exatamente sobre isso, sobre a nossa conduta cristã. Você está no meio, muitas vezes passa até de forma imperceptível, mas se tirar você dali, você vai fazer falta. Jesus fala sobre a luz. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, a sua presença faz toda a diferença. Agora, qual é a nossa conduta diante dessa nossa estada no mundo? Diante das dificuldades e dos problemas do dia a dia? Quem nós somos de fato? Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E o objetivo dessa mensagem hoje é esse. Como eu disse, Paulo escreve essa carta à igreja de Éfeso. E nós iremos aprender através dessa palavra a importância de estar firmado no Senhor para vencer o mundo. Agora, especificamente nesse texto, Paulo não vem falar de lutas materiais, de confrontos humanos, mas ele vem falar de guerras espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo que as coisas espirituais existem? Olha, você acha mesmo? Você já foi visitar, já passou ali na Estação da Luz, na Cracolândia? Você já viu aquelas pessoas ali? Você já foi visitar algum presídio? Você já percebeu que a maioria dos presos, tanto na FEBEM, antiga FEBEM, né, na Fundação Casa, quanto nos presídios, a maioria deles tem nomes bíblicos? Pedro, João, Tiago, Lucas. Você acha que mesmo que uma pessoa em sã consciência, ela estaria naquela situação de Cracolândia? Uma pessoa por si só, voluntariamente: não, eu gostaria de estar aqui. Ou você acha que existe uma força espiritual que faz com que a pessoa chegue àquele nível de situação? Você acha mesmo que, humanamente falando, de forma racional, um homem casado, empresário de sucesso, pai de família, abandona sua família, abandona suas empresas para viver uma paixão avassaladora? Você acha de fato que isso é possível? Sim, é possível. Mas você não acha que existe algo espiritual que contribui para que isso seja potencializado e para que isso de fato se conclua? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre as guerras espirituais. E como ele está falando de guerras espirituais, ele também fala de armas espirituais. Eu citei aqui pela manhã uma experiência. Eu estive no Haiti durante o terremoto, onde morreram mais de 300 mil pessoas. E quando eu cheguei ali a serviço da ONU, porque eu sou militar, eu fiquei por quase um ano ali. Pessoas mortas por todo lado, cachorro comendo gente morta na calçada. Em outra ocasião eu conto mais especificamente sobre isso. Mas o Haiti é um país dominado pelo voodoo e pela bruxaria. As pessoas ali não têm água, não têm saneamento básico, escola, educação, nada disso.
mas elas estão ali todo dia praticando os seus rituais, estão cegas espiritualmente. Agora, dentro desse cenário, em outra ocasião eu conto mais especificamente sobre isso. Nós ali pregamos, nós ganhamos milhares de almas para Jesus, mas eu estou citando esse exemplo apenas para citar para você que o mundo espiritual de fato existe. E o simples fato de nós estarmos aqui nessa noite, buscando melhorar como pessoas, como maridos, como cristãos, como esposas, faz com que exista uma guerra espiritual contra as nossas próprias vidas. Aliás, se nós perguntássemos aqui, quantas mulheres estão aqui hoje que sequer sabem onde estão os seus maridos, ou onde estão os seus filhos? Porque o nosso inimigo, ele brama como um leão, tentando nos tragar todo dia e todo tempo. Enquanto nós estamos aqui ouvindo e pregando essa palavra, existe uma guerra espiritual que tenta nos derrubar todo dia. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que não basta ser crente, não basta apenas frequentar a igreja. Existem disciplinas espirituais que devemos seguir para ter uma vida de sucesso, uma vida espiritual de sucesso, de vitórias, mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, o apóstolo Paulo dá a ideia de continuidade, ou seja, fortaleçam-se. A conjugação do verbo aqui nos faz entender que é algo contínuo, que precisa ser feito regularmente, de forma recorrente. Fortaleçam-se, fortaleçam-se, fortaleçam-se. Não é fortalecer uma vez, está tudo certo, não. O apóstolo Paulo vem falar sobre isso no versículo 10, e às vezes nós temos a ideia de que ser crente basta. Aí no versículo 11, Paulo reforça que a nossa luta não é contra pessoas, ou seja, não é carnal, mas espiritual. A questão é, como distinguir isso então? Se na vida real nós temos de fato problemas com pessoas. Já conviveu com pessoas que tiram a sua paz, às escalada? Pessoas que só veem um lado negativo em tudo? Pessoas tóxicas? Agora, existem problemas que são consequências das nossas escolhas, né? Uma escolha que você tomou lá atrás, hoje você está colhendo os frutos das suas escolhas lá atrás. Existem problemas que são espirituais, muitas vezes como provações, enfermidade, enfim, outros tipos são espirituais. Agora nós precisamos ter o discernimento para identificar o que são problemas espirituais e o que são outros tipos de problemas materiais. Pois bem, feita esta introdução, eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós, igreja, aqui hoje, no ano de 2024, no dia 1º de dezembro, trazendo este escrito do apóstolo Paulo, com algumas aplicações para nós, aqui hoje. E o apóstolo Paulo, ele vem discricionando algumas ferramentas, ou alguns armamentos, ou alguns utensílios de proteção espiritual, para que tenhamos sucesso no mundo espiritual também. A primeira ferramenta que o apóstolo Paulo vem falar, no texto que nós lemos, ele fala sobre o cinto da verdade. Nós poderíamos fazer várias aplicações aqui, mas aqui eu vos trago nessa noite, fala sobre a questão das emoções. O cinto romano, na época do soldado romano, que é o caso aqui, desse texto e dessa, enfim, analogia, ele cobria a região da barriga, a região dos rins. E para o judeu na época, essa região é onde estava acomodada, alocada as suas emoções, o famoso frio na barriga. E a aplicação que eu trago para nós aqui hoje é o cinto da verdade, essa proteção espiritual que nós precisamos ter com relação às nossas emoções, os nossos impulsos, domínio próprio. Nós aprendemos na palavra que nós não devemos agir com os nossos impulsos, com as nossas emoções. Quem é casado aqui sabe. Eu estou casado já há 18 anos. E todo mundo que é casado sabe. O irmão ali 46 anos, 46, né? Pessoas de origem diferente, de pressuposto diferente, enfim, famílias diferentes, tipo sanguíneo, tudo diferente. E aí você vai viver dentro do mesmo lar. Obviamente existem conflitos, intrigas, desavenças. Qual é a natureza? Qual é a nossa tendência natural? Chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto, sair, sumir. O problema na empresa, explodir, xingar. Mas aí nós aprendemos com a palavra que nós precisamos ser controlados, ter domínio próprio. Nós não podemos deixar que as nossas emoções se sobressaiam em qualquer situação.
E aí eu lembro aqui do exemplo de um pastor. Sabe quando você vai no shopping, o shopping está lotado, o estacionamento, e você fica procurando uma vaga, e aí você encontra uma vaga, e aí você fica todo feliz, e quando você vai estacionar o carro, vem um espertão e corta na frente? Aí, meu irmão, dá vontade de descer, dá uma voadora. Aí, o pastor falou que viveu essa experiência. O espertão parou na vaga dele, ele desceu e falou: não é possível, isso é um filisteu mesmo, viu? Isso é um filho de Nabucodonosor. Aí ele estacionou o carro, aí chegou lá, estava andando no shopping, né, bravo. Aí quando ele está andando no shopping, ele vê o cidadão, ele fala: agora eu vou tirar satisfação. E quando ele está se aproximando do cara para tirar a satisfação que tomou a vaga dele, quando ele vem pertinho, aí o cara olha para ele e fala assim: pastor fulano de tal, é o senhor? Ele falou: ô meu irmão, sou eu. Ô pastor, o senhor que escreveu aquele livro, rapaz, tira uma selfie aqui comigo, que honra encontrar o senhor. Oh meu Deus do céu. A vontade nossa às vezes é de voar no pescoço, mas a gente tem que ter domínio próprio. A gente tem que ter autocontrole. A gente não pode agir com as nossas emoções, com os nossos impulsos, sempre que somos colocados em xeque. Essa é a primeira ferramenta que Paulo vem falar sobre o cinto da verdade para proteger as nossas emoções. A segunda ferramenta que o apóstolo Paulo ele fala sobre a couraça da justiça. A couraça do soldado romano envolvia o seu peitoral, ou seja, o seu coração. E para o judeu, o coração era o centro da razão. Tanto que nós temos o versículo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós temos que guardar o nosso coração. Nós não podemos permitir que os ataques do inimigo tragam à tona as nossas fraquezas, ou quem nós éramos, por conta do nosso passado, dos nossos traumas, da nossa trajetória. Não, pode vir qualquer flecha me acusando, pode vir qualquer pessoa me acusando, mas a minha razão justificada é suficiente para saber quem eu sou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Às vezes você entrou aqui, você está ouvindo essa mensagem, e você está falando: meu, se eu pudesse parar aqui para falar da minha vida, dos meus relacionamentos, por onde eu já passei. Tem gente aqui que tem história tão cabeluda, tem gente aqui que Deus já tirou de buraco tão escuro, que foi tirado, não foi nem pela mão, foi pelo cabelo. Mas essa é a graça do Evangelho, porque aqui nós temos sentados pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, brancos, negros, homens novos e velhos, e essa é a beleza da graça de Jesus, porque ela nivela todo mundo igual. A beleza da graça é justamente essa: ela nos coloca na mesma condição, na condição de dependência do Senhor, independente da condição em que você esteja aqui hoje. Ah, mas eu já pequei muito. E quem é que não pecou? Imagine se fosse passar a nossa vida aqui no telão hoje, hein? Os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, os nossos traumas, frustrações. Imagine. O apóstolo Paulo vem falar: guarda o seu coração, guarde as suas emoções. E é justamente isso que as pessoas não entendem. É o poder do evangelho transformador que pega um homem no fundo do poço, um alcoólatra, um viciado, um prostituto, transforma num homem, num pai de família, num pagador de boleto. Vem aqui, aceita Jesus, se converte, começa a trabalhar como obreiro. Esta é a beleza do evangelho, porque a graça, ela serve exatamente para isso, para pegar aquele cidadão, aquele ser humano que mais precisa, por mais pecador que ele seja, e transforma ele num vaso de honra para colocar assentado entre os príncipes. O terceiro utensílio que o apóstolo Paulo vem falar aqui, sobre a nossa defesa espiritual. Ele fala: calce os seus pés com o quê? Com o evangelho da paz. Calçados. Os calçados romanos na época era como se fossem chuteiras. Lembra, pastor Elivelton, dos quichutes que nós usávamos quando era criança? Era todo de borracha, a gente colocava o cadarço amarrado até aqui em cima na coxa assim. Isso era para quem era boizinho, porque quichute também era caro, não era para qualquer um. Lá em casa, por exemplo, a gente não tinha. Mas os calçados dos soldados romanos eram como quichutes, com cravos, para dar o quê? Estabilidade no terreno.
O apóstolo Paulo fala: você quer ter vitória espiritual no mundo espiritual? Você precisa ter estabilidade no evangelho da paz. Pode vir instabilidade na área financeira, instabilidade na área conjugal, instabilidade emocional, instabilidade em meio às crises, mas o evangelho te traz estabilidade através da fé. O cenário é controverso, está tudo nebuloso, parece que a empresa vai fechar, mas em nome de Jesus receba esta palavra, levante a sua mão. A tua empresa não vai fechar, a tua família não vai acabar, os teus filhos não serão mortos pelas drogas, você será salvo com a sua família em nome de Jesus. A proposta do evangelho para você hoje aqui é: o evangelho quer te trazer estabilidade em todas as áreas da sua vida. Ah, mas meu casamento está em crise, eu estou aqui hoje inclusive do lado dele, só eu e ele sabe como é que está. Mas no final do culto de hoje, em nome de Jesus, você vai chegar na sua casa, você vai sentar na mesa e você vai olhar para a cara dele, para a cara dela e vai falar: vamos conversar? Vamos colocar as cartas na mesa? Vamos resolver? Vamos tentar de novo? Vamos recomeçar? Porque essa é a proposta do evangelho para nós. O evangelho nos ensina a viver em paz. Se te ferirem, fica estável, não revida. Você não é de guerra, você é de paz. Você é de paz. A sua vida, ela é um livro. A sua vida, através da sua vida, pessoas estão vendo Jesus, estão conhecendo a Jesus através das suas atitudes. Tem gente que nunca vai abrir uma Bíblia, mas ela está ouvindo e entendendo e aprendendo a mensagem do evangelho através da sua conduta. Você calado, você prega. A quarta ferramenta, a armadura que o apóstolo Paulo usa aqui no texto, ele fala sobre o escudo da fé. O escudo romano, ele era superior aos demais, porque a maioria dos escudos dos outros exércitos era de madeira. Ou seja, escudos, coisas fáceis de serem destruídas com fogo, com água. O escudo romano não, ele era um escudo superior. E o apóstolo Paulo vem falar exatamente sobre isso, porque madeira dá a ideia de coisa natural, de coisa humana. E o apóstolo Paulo fala sobre o escudo da fé, ou seja, não adianta usar armas carnais para lutas espirituais. Ou você acha que o inimigo tem medo de uma conta bancária cheia? De uma roupa bonita, de um terno bonito? Você acha que o inimigo tem medo disso mesmo? Eu tenho 41 anos de idade. Como eu falei, eu nasci em Guarulhos. Era meu pai e minha mãe ali naquela casa simples, e tinha apenas um quarto. Minha mãe e meu pai dormiam no quarto, e os 6 filhos, eu e meus 5 irmãos, dormíamos na sala. E quantas vezes eu acordei de madrugada com a minha mãe orando, expulsando demônios, intercedendo por nós. Quantas vezes eu fui com a minha mãe visitar pessoas dentro das suas casas, pessoas que abriam as gavetas e os talheres saíam voando. Coisas mais absurdas, coisas mais horrendas. Eu cresci vendo esse monte de coisa. E aí você acha mesmo que o mundo espiritual não existe? Você acha que o nosso inimigo está brincando em serviço? As coisas espirituais existem. Digo mais, talvez você esteja aqui hoje fruto da oração de alguém que nem vivo mais está. Talvez a sua avó, o seu avô, sua mãe, seu pai, que orou por você. Pessoas que não tinham ensino fundamental, não sabiam mexer numa rede social, mas tinham autoridade de Deus para orar, para expulsar os demônios, intercediam por nós quando nós éramos ainda crianças. Talvez você esteja aqui hoje fruto de uma dessas pessoas, de um familiar seu. Paulo está dizendo para nós: use o escudo da fé. Não adianta você querer lutar coisas espirituais com armas carnais, não vai dar certo. O inimigo não aceita carteirada. Contra feitiçaria, contra macumba, contra isso, não adianta. É o escudo da fé que vai te proteger. Precisamos proteger a nossa saúde emocional para não sermos atingidos por qualquer flecha. Por isso que o apóstolo Paulo está falando o escudo da fé. Nós não podemos ir de peito aberto para todas as situações. Normalmente as pessoas mais velhas, mais experientes, você vê que elas têm comportamentos diferentes em determinadas situações. Às vezes você está afoito, querendo resolver alguma coisa, e o mais velho está esperando, está observando. Por quê? Ele já sabe. O famoso pé atrás.
Não é isso? Nós não podemos cair de cabeça em qualquer situação. Tem lugares que não é para nós. Tem lugares que não são para nós. Tem amizades que não são para nós. Você sabe que essa amizade vai te levar para o buraco. Você sabe que o fim desse relacionamento é ruína, mas você está insistindo. Aí lá na frente você vai querer colocar a culpa no inimigo. O apóstolo Paulo está falando aqui: se proteja com o escudo da fé. Eu estou te trazendo orientações bíblicas para que você possa ter uma vida espiritual de sucesso. E a última ferramenta que o apóstolo Paulo usa aqui, ele fala sobre o capacete da salvação. A última ferramenta de defesa. Salvação aqui é o ponto alto da vida cristã. Nós temos aqui o nosso culto da vitória, toda segunda-feira, onde nós fazemos uma campanha de 7 semanas. E nós temos ouvido aqui vários testemunhos de irmãos que têm sido abençoados por conta disso também. Glória a Deus por isso. O Senhor pode nos abençoar? Claro que pode. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, dono do ouro e da prata. Mas qual é a proposta principal do Evangelho? É a nossa salvação. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe um Deus além de nós, mais poderoso do que tudo, que pode nos salvar. E por mais que a nossa vida hoje aqui seja um caos, por mais que você tenha uma doença incurável, você está sentado aqui hoje e o seu diagnóstico é: não tem cura, não tem jeito, não tem solução. Por mais que a sua situação financeira esteja no fundo do poço, por mais que você não veja mais opção para nada, se tudo der errado aqui para você, de acordo com a vontade de Deus, existe uma vida eterna além do Rio Azul, onde nós nos encontraremos nos ares, olharemos uns para os outros e falaremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena suportar as aflições. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais problemas, porque as coisas que passaram ficarão para trás. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, e nós encontraremos nos ares e diremos uns para os outros: valeu a pena, rapaz, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Capacete da salvação. E como hoje é uma noite de batismo, eu não poderia deixar de usar o exemplo mais clássico da Bíblia Sagrada, que fala de Nicodemos. Porque batismo é um novo nascimento, é um ato aonde você reconhece que você precisa nascer de novo. É um ato espiritual. E aí quando Jesus encontra com Nicodemos, aquele homem que sabia sobre tudo, um homem letrado, influente na sociedade, começa a discutir com Jesus e tal, e Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, rapaz. Como assim? Precisa nascer, voltar para o reino da minha... Não, você não está entendendo nada. Aí no livro de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus cita o versículo áureo da Bíblia: Nicodemos, você não entendeu nada, amigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí muitas vezes nós pregamos aqui até na inocência, e aí eu falo aqui para vocês: o melhor de Deus vai vir, Deus vai te dar o melhor. O melhor? Deus vai dar o melhor dele? É isso mesmo? O melhor de Deus já veio, que foi o seu único filho. Como um cordeiro mudo, ele morreu e não abriu a sua boca, para que eu e você pudéssemos estar aqui. E eu vou falar para você que o melhor de Deus vai vir? Não, o melhor de Deus já veio, e foi por mim e por você que ele entregou o seu filho naquela cruz do Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo esta palavra. Sabe por que o inimigo não te destruiu ainda? Porque a graça de Jesus tem te alcançado. Não é pelo teu poder aquisitivo, desculpa. Não é pela tua família, pelo teu nome, não é. É graça, é misericórdia. E a última arma que o apóstolo Paulo fala, todas as 5 anteriores foram armas de defesa, e a última arma que ele fala é uma arma de ataque.
Mas não é qualquer arma. É a espada do Espírito. Todas as 5 que eu citei aqui: cinto da verdade, proteção; couraça da justiça, proteção; pés calçados no evangelho da paz, proteção; escudo da fé, proteção; capacete da salvação, proteção; espada do Espírito, ataque. Sabe o que nós aprendemos aqui? Não sou eu que ataco, é o Senhor que luta por mim. Aquilo que parece impossível para mim é possível para o Senhor. A única peça de ataque no texto é a espada do Espírito. Ou seja, quem me justifica não sou eu, é o Senhor. Quem faz justiça não sou eu, é o Senhor. A nossa confiança está no Senhor. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Domingo de manhã passado, não hoje, eu até citei um texto que eu gosto muito. Você que nos visita, ouça esse texto. Olha, que talvez seja a sua situação aqui hoje que você entrou. Olha o que o salmista fala sobre essa condição de dependência de Deus, no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. Tu conheces o meu andar, o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à boca e Tu já sabias o que eu ia dizer. Antes mesmo dos meus ossos serem formados no ventre da minha mãe, Tu já me conhecias pelo meu nome, disse o salmista. O Senhor conhece a tua história todinha, de cima a baixo, de baixo a cima. O Senhor conhece todos os seus traumas. O Senhor conhece a tua vida por escrito. Sabe aquelas noites mal dormidas olhando para o teto, aquele tapete na beira da cama? Ele conhece tudo. E o salmista continua: muitas vezes eu tento me esconder de Ti e eu vou para a escuridão. E quando eu chego na escuridão eu lembro que não há diferença entre claridade e escuridão. Tu estás em todos os lugares. Se eu desço até o fundo da minha cama, Tu lá estás. Se eu subo ao céu, Tu lá estás. Tu estás em todos os lugares. Agora, já que Tu me conheces tão bem, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Como nós temos lutado as nossas guerras? Como você tem lutado as suas guerras? Você já tentou de tudo, amigo? Você já procurou ajuda em outros lugares e talvez você não tenha encontrado. O apóstolo Paulo vem falar sobre isso. As nossas guerras espirituais precisam ser lutadas com guerras espirituais. Ei, precisamos parar de gastar energia com coisas fúteis. Precisamos parar de se importar com a opinião dos outros. Ah, mas o que vão pensar se eu perdoar? Você sabia que as suas bênçãos podem estar sendo retidas por falta de liberação de perdão? Sabe aquele contato que você bloqueou no WhatsApp? Acho que está na hora de você desbloquear. Me perdoa, eu errei. Está na hora de você voltar para o quarto, para dormir no quarto. Está na hora de recomeçar. Sabe? Muitas vezes nós perdemos tempo e perdemos a vida e ela passa como uma flecha, como um tiro. Por conta de cabeça dura, por conta de opinião, de orgulho. Às vezes até brinco com a minha esposa: vamos viver, amor, a gente é jovem, vamos fazer umas loucuras. Bora fazer umas aventuras, a gente deixa a neném na casa da minha mãe, vamos embora. Ela fala: para de conversa, menino. Ei, a gente brinca, mas é verdade. A vida é curta demais para perder tempo com mazelas, para perder tempo com religiosidade. A vida é curta demais. Você é livre em nome de Jesus. Ah, mas eu sou assim mesmo. Que sou assim mesmo que nada, rapaz. Deixa de ser besta, vai ser feliz. Pega a tua esposa, vai namorar, vai ser feliz. Seja livre em nome de Jesus.
O Evangelho te chamou para a liberdade. Seja feliz em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto em nome de Jesus. Porque depois que a tampa do caixão fechar, não há mais tempo para nada. Por favor, ouça esta palavra, igreja. Seja livre em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui hoje com esse entendimento, com essa conclusão na sua vida. Eu preciso de guerras, eu preciso de armas espirituais para vencer este problema. Sabe este vício que assola o teu filho e a tua filha? Isso aí é espiritual. Sabe este vício que assola você, que só você sabe? Quando você está sozinho, é espiritual. Precisa de libertação. E nessa noite eu não estou pregando aqui uma religião. Eu estou pregando um nome, que é sobre todo nome, que Ele faz existir aquilo que não existe. Ele traz vida onde não tem vida. E se Ele quiser, basta uma palavra dEle, Ele coloca o ponto final nessa história. Se Ele quiser, Ele muda a tua história hoje, e você nunca mais viver o que você viveu daqui para trás. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é o único nome que tem poder sobre todas as coisas. Não adianta frequentar a igreja todos os cultos. Não adianta estar aqui. Não adianta ter cara de crente, se você não seguir essas disciplinas espirituais que o apóstolo Paulo vem nos ensinar. Como temos lutado as nossas guerras? Com que armas temos lutado?